Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas que tu chega, mas é muito bem-vindo aqui. Aqui é o canal de Odin Friga, o canal dedicado à leitura de tarô orientada pelos deuses nórdicos, especialmente Odin e Friga, que são os dois deuses que eu homenageei e que eu peço que me guiem nessa minha leitura de hoje, nessa minha leitura do dia a dia, também na minha vida particular, pessoal. Eu sempre peço aos deuses que me protejam, que me guiem e que me mostrem o melhor caminho, né? Dentro de todos os deuses do panteão nórdico, eu escolhi Odin e Frigga, primeiro pelo fato deles serem os regentes de Asgard, são os deuses máximos, né? Então, peço a eles sempre que me ajudem, né, nessa leitura, na tiragem das cartas, no entendimento, na intuição. Odin é o deus do conhecimento, é o deus da informação. Frigga é a deusa da casa, é a deusa da maternidade, da família, do lar, né? Normalmente representada pelas chaves da casa, também representada pelo novelo de lã ou o fuso de fiar, porque ela representa também das principais funções, né? Que era fazer as roupas, fazer a tecelagem, representada por uma manjedoura, né, um berço com um bebê, representando a maternidade. Odin, então, são todos os símbolos dele são representados quanto a sabedoria, não, o conhecimento, os corvos, né, os corvos é Munin, Runin, memória e conhecimento, informação. Eles têm a função de sair todos os dias, a todo momento, e trazer para Odin o que está acontecendo, né? Então, eu peço aos dois, né? São meus regentes guias, especialmente Odin, eu tenho uma afinidade maior com Odin, exatamente pela busca do conhecimento. E eu sempre peço a eles, então, toda a ajuda possível, que nos guiem, que nos ajude, que nos orientem. Eles cuidam de nós. Então, vamos à leitura de hoje. Vamos ver o que os deuses têm para nos dizer. Uhum. Ok. Para quem nunca chegou aqui, para quem é novo no canal, está assistindo aí pela primeira vez, as minhas tiragens eu aceito a queda de até 3 cartas, tá? Eu não sou exigente nesse ponto, pode cair até 3 cartas. Mais do que 3, aí a coisa eu não aceito, a menos que alguma delas caia de face para cima, tá? Mas se cair mais de uma, todas com face para cima, eu também não aceito. A minha tiragem é desse tipo, é 9 cartas, mais 3 no oculto, onde essas 3 primeiras linhas aí, que vocês estão vendo que já saiu, representam o passado. As cartas que eu estou tirando agora vão representar ou nos dizer algo sobre o presente. E ainda falta agora tirar as 3 últimas linhas, representando o futuro. Ok, perfeito. Eu também não faço a tiragem com cartas invertidas, eu sempre uso as cartas na posição correta, quer dizer, correta, na posição direta. E eu espero a leitura, né? Por isso que eu faço primeiro toda a tiragem, né? Eu espero as cartas caírem para eu fazer a leitura. E aí eu vejo o contexto, ó, 3 cartas viradas, não vou aceitar, só faltam 2. E aí eu vejo o contexto da tiragem e entendo se aquela carta está invertida ou não. Só faltam 2 cartas, deuses. O que falta? Ó, caíram 2 cartas. Então, vamos lá. Ok. Ok.
bom. Vamos ver o que está no oculto, o que está no fundo do deck. Ok, beleza. O jogo hoje a tiragem hoje está um pouquinho complicada, mas vamos começar por partes, tá? Então, bom, nós temos no jogo principal 3 arcanos maiores, mais um no oculto, né? Eu sempre digo que as cartas do oculto são as mais importantes, porque elas têm revelações muito grandes, né? Elas traduzem todo o aspecto da tiragem. Então vamos lá. No passado, nós começamos com 6 de copas. 6 de copas é uma carta que representa uma fartura, né? Representa que tu tem muita coisa, no caso copas, muitas emoções, e que tu está distribuindo essas emoções. Tu está tão bem de si, né, que tu consegue distribuir isso para as outras pessoas. Então veja, é um jovem bruxo que ele planta rosas, ele planta flores e ele tem bastante, tem o suficiente para si e está dando ali para a menininha, né, para a jovem bruxa que está querendo. Ou seja, ele está distribuindo as alegrias, está distribuindo as emoções, né? Está distribuindo aquilo que ele tem, tá? Claro que se nós tivermos também emoções negativas, então vocês também podem estar raciocinando assim, ó, com emoções negativas. Por que eu vou falar isso? Por que eu acho que é emoções negativas? Ou seja, tristeza, melancolia, por causa das duas outras cartas, tá? Então talvez tu tenha passado por um período que tu mesmo não percebeu né, tu percebeu, mas não conseguia lutar contra, que tu sentia que a tua vida estava muito triste, estava muito melancólica, tu estava muito deprimido, né? E sem querer, né? A gente não quer distribuir as coisas ruins, mas às vezes a gente acaba distribuindo isso às pessoas à sua volta. Essas pessoas, agora por que eu falo isso? Por causa do 7 de paus e por causa do 10 de espadas, tá? O 7 de paus mostra, né, 6 varinhas de condão apontadas para a bruxa que está numa posição de defesa. Ela está com aquela cara, venham que eu estou pronto para a luta, né? Ela não tem medo de enfrentar essas varinhas, que a gente não sabe quem são, mas a gente já percebe que a carta ilustra energias externas, né? Ou seja, possivelmente aquelas pessoas que exatamente vendo o teu estado, né, vendo aquele teu estado de melancolia, de tristeza, que tu não conseguia sorrir, que tu não conseguia transmitir boas coisas, mas tu transmitia essas sensações ruins, né? As pessoas começam a te avisar, cara, pessoa, amiga, tu precisa melhorar, tu precisa fazer alguma coisa, até mesmo tu mesmo por dentro de ti, mas tu reluta, né? Tu luta contra. É uma carta nesse deck que ela é muito enfática. Vejam, essas varinhas de condão não estão invocando feitiços, elas só estão apontadas para a bruxa que, não sabendo as intenções, ela se defende. Então veja, é um estado energético, é um estado de vida, é um momento da vida que tu passou que tu te sentiu muito, vamos chamar assim, agredido, mas não é agredido, mas muito atacado, né? Muito atacado por pessoas te dizendo o que fazer, como fazer, o que estava acontecendo. Bom, aqui o aviso dessa carta é sempre assim, ó, muitos desses avisos podem ser para ti muito bom, mas o teu estado de alerta, o teu estado de prontidão, de guerra, né, de luta, pode ter te impedido disso, tá? Por que eu falo isso? Que tu pode ter percebido, né, certos avisos, certas pessoas que queriam o teu bem como uma coisa ruim, por causa do 10 de espadas, tá? Veja, possivelmente tu te colocou tanto numa posição de resguardo, numa posição de defesa, né, que tu acabou não ouvindo aquelas pessoas que estavam te falando que tu precisava ouvir, mas que tu não gostava e que tu acabou, então, relutando e não ouvindo elas. Por que eu digo isso? Veja, o 10 de espadas é a carta, né, do sentimento de traição, do sentimento que tu foi traído, que tu foi esfaqueado pelas costas, né, que as pessoas em volta de ti te abandonaram, inclusive, né, tu ainda está lutando, óbvio, tu
tu está lutando. Veja, a bruxa não está morta, ela está esticando o braço, tentando puxar ajuda. Então, veja, é um estado, né? É um estado de pensamento, pausa é emoção, desculpa, paixões, copas emoção, espadas é pensamento. Então, são aqueles pensamentos que te traem, aqueles pensamentos que te derrubam, né? Mas tu luta. Luta e veja, tem um sol lá no fundo. Correto? Esse sol lá no fundo indicando que tu tem como sair dessa situação, tu tem como tirar essas espadas, só que é muito dolorido. Então são pensamentos que às vezes te derrubam, te tiram as suas forças, correto? Mas eu posso dizer, né, pela indicação aqui das cartas seguintes, a dos momentos atuais, que talvez tu tenha conseguido lutar contra isso e tenha conseguido vencer esse estado. Por quê? Por causa da rainha de pentáculos. Então tu te ergueu, tá? Tu conseguiu arrancar fora aquelas espadas, aqueles pensamentos ruins que te derrubaram, e isso foi bom. É uma coisa assim, ó, às vezes a gente pensa assim, são cartas que trazem dor, trazem sentimento de traição. Mas a gente tem que lembrar que às vezes a gente precisa cair para levantar de novo. A gente precisa ser traído, né? E às vezes essa traição é um sentimento, não é uma realidade, tá? Não é que a pessoa te traiu. Não, é que ela fez aquilo que tu não queria. E isso aqui para mim está muito claro, né? Parece que é exatamente essa situação. Essas pessoas aqui te disseram aquilo que tu não queria, aquilo que tu queria ouvir outra coisa, só que eram as coisas certas para tu ouvir. Só que o fato de tu não querer ouvir, tu vai te sentir traído, entendeu? Então, ou seja, mas parece que tu deve ter ouvido isso. Por quê? Porque tu reagiu, tirou aquelas espadas, levantou, pegou a varinha e seguiu em frente. O sol lá no fundo indicando essa possibilidade. E isso é meio que reforçado aqui pela rainha de pentáculos e a temperança, tá? Então a rainha de pentáculos é a rainha da fartura, é a rainha da prosperidade, né? Pentáculos, eu gosto de enfatizar que a carta de pentáculos, o símbolo do pentáculos, na realidade, é um símbolo que materializa, né, representa os 4 elementos, fogo, ar, terra e água, ou seja, emoções, o terreno, o material, o pensamento e as paixões, né, guiadas pelo espírito. Então, por isso que ele está muito representado, pentáculos, com o material, com o terreno, né, com a terra. Por causa exatamente que, se tu conseguir ter tudo isso em equilíbrio, né, tu consegue transmutar teus pensamentos, tu consegue transmutar a matéria, tu consegue prosperar. Agora, se tu não tiver em equilíbrio, se tu não tiver esses 4 elementos, né, tu não vai conseguir prosperar. Então, por isso que para mim, né, é o meu entendimento. Então, quando um deck traz pentáculos, eu trago esse pensamento. Agora, se trouxer ouro ou se trouxer moeda, então aí sim, se trata de riqueza material, de bens materiais. Aqui eu levo mais para o lado espiritual por causa do símbolo, tá? Pentáculo. Então, é uma rainha equilibrada, é uma rainha madura, ela sabe o que ela quer, tá? Não é uma rainha que vai tomar grandes decisões incautas, tá? Ela vai tomar decisões assim sem pensar. Ela é uma rainha do material, do concreto, então ela não usa as emoções. Temos que lembrar disso, é uma rainha assim que não vai usar do emocional para tomar uma decisão, mas vai usar as emoções também para raciocinar e pensar nas decisões, tá? Ela vai utilizar o todo. Por isso que ela é próspera, por isso que ela está cheia de fartura em volta. Mas vejam, também é uma rainha passiva, né? Ela não é ativa, ela espera. É como se quem diz assim, eu tenho fartura no meu reino, mas vem a mim, eu não vou a ti, tá? Então ela espera que os súditos, espera que as pessoas venham a ela, tá? Mas é um estado de plenitude, é um estado de fartura que tu tá começando a ter ou começou a ter há pouquíssimo tempo atrás, tá? Veja, é o presente, mas esse é o presente levemente no passado, aqui é o presente levemente no futuro e aqui é o presente atual, tá? Essa é a carta representando vocês aí, os consulentes, tá? E aí vamos, por que eu digo isso, né? Que esse processo aqui tá sendo benéfico. Por que eu digo que tu conseguiu se livrar dessas espadas para chegar nesse estado? Porque agora tu tá passando pelo estado da temperança, o equilíbrio,
tá? E vejam, é um equilíbrio pleno. Vejam, a bruxa está numa posição de meditação, mas só um olho está fechado, o outro está aberto. Então, é aquele estado equilibrado mesmo, né? Tu consegue se interiorizar, é uma posição que exige uma interiorização, exige que tu esteja pleno dentro dos teus pensamentos, dentro das tuas emoções, mas tu não está desligado das coisas externas, o olho aberto, tá? Vejam, de um lado nós temos uns cupcakes, temos um drink, né? Temos um bolinho, né? Um dos cupcakes que caiu. Do outro lado nós temos o livro, nós temos a água, nós temos cenouras, né? O que isso representa? O equilíbrio que tu sabe dosar, né, na tua vida, tu vai saber dosar entre os prazeres, as coisas boas. Pô, quem é que não gosta de comer um cupcake? Mas se tu comer 100 cupcakes, tu vai passar mal, tu vai engordar, tu vai ficar ruim. Uma boa bebida, né? Eu sei que tem gente que não gosta de bebidas alcoólicas, mas não precisa ser alcoólico, pode ser qualquer coisa, significando os prazeres, né? No caso, a bebida alcoólica, tomar um drink não é problema. Agora, perder o controle é. Então, veja, a carta da temperança mostra que tu está no controle. Tu vai decidir quando tu quer ter um prazer, quando tu quer ter alguma coisa que não tem um significado maior, é simplesmente para tu sentir um prazer, né? Assim como tu vai ter o controle para saber, não, agora eu preciso estudar, agora eu preciso me hidratar, eu preciso me tratar bem, eu preciso comer bem. Não posso viver só dos prazeres, mas também não vou viver só do intelectual, daquilo que é saudável, né? Aí também eu me privo daquelas coisas boas da vida. Então, essa é a carta da temperança, né? É o equilíbrio emocional, intelectual, é tudo caminhando bem, tá? Então, esse é o teu estado atual. Agora vamos à carta do diabo, tá? A carta do diabo é um período atual, tá? Atual, mas levemente no futuro, que aqui eu estou na dúvida. Eu não sei se ela está no sentido invertido ou não. Mas eu vou descrever a carta e daqui a pouco já vai me vir. Mas eu acho que ela está no sentido invertido aqui, tá? Bom, então vamos lá. A carta do diabo é a carta das tentações, correto? Todas as tentações. Veja, o diabo está tentando... o rapaz com dinheiro, né? A menina ali do lado da menina com um sorvete. Veja, é aquelas tentações, são aquelas emoções, são aquelas situações em que nos tiram do nosso eixo, tá? Elas nos colocam em uma situação assim, pô, mas é tão bom isso, por que eu não vou fazer? Porque às vezes aquelas coisas que parecem muito boas, quando exageradas, né? São maléficas para nós, nos tiram do nosso rumo, nos colocam em situações ruins, né? Exatamente nos tiram do estado da temperança. Mas como o estado da temperança está no atual, eu estou desconfiado que essa carta está ao contrário. Eu estou desconfiado que essa carta está no sentido invertido, tá? Em que tu vai continuar tendo esse controle, tu vai ser tentado, tá? Tu vai ser tentado por alguém, por alguma situação, tu vai ser tentado a sair desse controle, mas tu pode continuar mantendo o controle e tu não vai deixar esse estado aqui se instalar na tua vida, tá? Mas ainda assim eu estou na dúvida, eu estou tentado a achar que é os dois caminhos, né, que tu pode correr o risco. Aí vai depender da tua decisão, tá? Não, isso aqui não é determinístico. Tu tem o livre-arbítrio, e quando eu falo livre-arbítrio, significa o seguinte: se tu quiser, se tu achar que tá bom, tu sai desse estado de equilíbrio e vai para as tuas tentações, tá? Inclusive as tentações carnais, sexuais, né? O vulcão lá embaixo. Então, também significa isso, né? Uma tentação, assim, de uma pessoa que tu encontra, uma pessoa que tu quer, né? Onde seja muito fogosa, tem uma química muito grande. Também pode significar isso, que tu vai encontrar alguém. Mas lembre-se, não é ruim ter alguém fogoso, ter alguém que tem uma química muito grande. Só não deixe isso dominar vocês. Esse que é o segredo aqui. É uma carta de aviso. Tome cuidado com essas tentações para que elas não dominem. Mas se tu não manter esse estado de temperança, se tu decidir que quer abandonar isso, tu vai acabar tentando para isso. E aí nós vamos para o 5 de paus, tá? Então veja, essa carta aqui cria dois caminhos. Se tu conseguir controlar e se tu não conseguir controlar. E aí vem o futuro.
Eu estou começando a acreditar, né? Tá me intuindo aqui, que dado o 3 de copas e o carro, essas duas cartas aqui talvez estejam invertidas, ou sejam, como eu estou dizendo, cartas de alerta, tá? Então, alerta para que tu não deixe essas tentações que vão surgir te dominar. Por quê? Por causa do 5 de paus. 5 de paus é a carta da confusão, é a carta das discórdias, é a carta onde tu dentro de ti e as pessoas à tua volta não se entendem, estão todas discordando, né? Vejam, as bruxas ali, cada uma fala, a outra não escuta, estão tudo discutindo, né? Só que enquanto isso, o caldeirão tá fervendo, tá transbordando, tá pegando fogo, ou seja, elas não estão nem aí pro que elas estão fazendo, elas estão mais preocupadas com elas mesmas, né? E ninguém se entende. Só que isso transforma num caos. Bom, aqui vem. Ou tu toma conta dessas emoções, dessa situação de tentação, ou tu toma esse controle, e daí essa carta também se inverte, correto? Então, indicando que tu vai conseguir ter uma situação de calma, de tranquilidade, né, de harmonia na tua vida, tu volta a ter esse controle, ou tu deixa isso e isso vai acontecer. Tu deixa essas tentações te dominarem, e aí isso aqui vai acontecer. Mas ainda assim, se isso acontecer, tu tem a capacidade, agora vai depender da tua decisão, de tomar as rédeas, é como se tu estivesse de fora, né, dessa imagem, e tu dissesse para essas 5 bruxas, fiquem quietas, vocês vão fazer o que eu estou dizendo. Então tu toma a rédea da tua vida, e é o que eu acho mais provável, que tu vai entrar na rédea da tua vida, tu vai entrar nesse estado, né, de equilíbrio por causa do 3 de copas. Tá? Então, o 3 de copas aqui é uma carta muito importante para me indicar que isso aqui está invertido, ok? Então, vamos ver agora o 3 de copas. O 3 de copas é a carta da celebração, correto? Tu tá com as tuas amigas, com os teus amigos, com os teus entes queridos, e tu tá comemorando o lado bom da vida, correto? Então, isso aqui está me indicando que essas duas cartas estão no sentido invertido. Tu vai ter algumas tentações, elas vão vir, mas para te acrescentar e tu dominar, tá? E aí esse estado aqui também é invertido. Tu vai encontrar a calma, a tranquilidade, a harmonia naquilo que antes estava ruim. E agora, né, no futuro, né, tu vai entrar na harmonia. Tu vai ver as pessoas em volta de ti te querendo bem. Claro que, olha lá em cima, né, o 7 de paus. As pessoas ali nem sempre queriam teu mal. Muitas delas podiam querer teu bem. Só que agora tu vai reconhecer isso, tu vai ver aquelas pessoas que realmente estão merecedoras de estar do teu lado, tá? Então, esse é o teu futuro próximo, né? E o que pode acontecer? Bom, como tudo na vida, né? Tua vida vai entrar em um movimento, ela vai estar em um movimento nesse processo e tu, de repente, vai passar por um momento futuro, né? Bem no futuro. Não vou dizer datas, pode ser, sei lá, meses, semanas, né? Anos, em que tu vai ter que escolher os teus caminhos. Então, tu vai voltar a ter esse controle. Veja bem, o estado da temperança te ajuda a tu tomar as melhores decisões ao longo do teu caminho. Sempre teremos situações em que pararemos, né, e tomaremos uma decisão. Vamos para a esquerda, vamos para a direita. Veja, essa carta é representada por uma moto, mas o original dela é uma carruagem, né, puxada por animais. Um animal é preto, outro é branco, ali representados, então, pelas placas pretas e brancas, tá? O que isso representa? Significa que um caminho é ruim e o outro é bom? Não, só significa que são dois caminhos totalmente diferentes. Os dois caminhos podem ser bons, os dois caminhos podem ser ruins. Só que um vai levar por um trajeto e outro por outro. Pode ser que os dois cheguem no mesmo ponto? Claro, pode ser, né? É aquela velha expressão, né? Todos os caminhos levam a Roma. Mas tu pode escolher qual o caminho. Tu vai parar e ter que refletir. Qual o caminho que eu tomo? São caminhos diferentes, vão levar por trajetos diferentes, tu vai viver coisas diferentes. Só que ao escolher um caminho, tu não escolhe o outro. Ou seja, se tu escolher um tipo de vida, tu não vai viver a outra, correto? Então é um momento de decisão no teu futuro, tá? Mas são momentos bons, são decisões boas. Por quê?
Porque tu não está saindo, né? Tu está saindo no sentido de que tu está num processo de comemoração, correto? Então tu está bem da tua vida. Só que tu vai ter alternativas, tá? Bom, então vamos ver. Isso é o jogo principal. Isso é a tiragem principal. Vamos às cartas que eu digo que são as mais importantes, tá? São as cartas do oculto, porque o oculto é aquilo que tu não vê. É aquilo que acontece por trás de todo o jogo, mas tu às vezes não se dá conta, né? Tu não percebe esses acontecimentos ou os motivos pela qual eles estão acontecendo. Bom, então a primeira carta nós temos uma carta de aviso, tá? É uma carta de alerta laranja. Né? O 8 de paus. Veja, é representado por uma bruxa que está convocando um feitiço que está virado num furacão. Tá? A cara dela, a expressão dela é de preocupação, não é de alegria, ela não está tendo controle sobre aquilo que ela invocou. Então é aquela velha coisa, aquela velha expressão, né? Plantou o vento e colheu tempestade. Foi isso que essa bruxinha fez. Ela deve ter invocado alguma coisa, um feitiço que ela queria, uma brisa, e quando ela viu, aquela brisa foi tomando proporções tão astronômicas que virou um furacão. Agora ela está tentando controlar, tentando evitar que haja uma destruição e não consegue. Ou seja, tu vai te sentir, veja, nós temos muitas cartas preocupantes, né? Nós temos a carta do 10 de espadas, do diabo e do 5 de paus. Tá? Que são cartas que eu digo assim, são preocupantes, por quê? Porque trazem dor, trazem dúvidas, trazem coisas que podem te fazer, tu passar por dentro desse processo por momentos em que tu vai sentir que tu vai perder o controle. Mas vejam, tu vai ter, hoje atualmente, tu tem um estado desse equilíbrio. Foque nesse equilíbrio para que isso não aconteça. Tá? Então, se acontecer, mantenha a calma, né? O segredo aqui é manter a calma e tome rédea da situação. Não deixe esse estado do 5 de paus dominar a partir no começo do teu futuro, tá? A outra carta muito importante é a carta da morte. Muitas pessoas não gostam, né? Ela originalmente, ela não é uma carta exatamente da morte, é o ceifador, né? Ela é representada pelo ceifador. Por quê? O ceifador, ele carrega não uma foice, mas um gadanho, né? E ele corta o joio e o trigo. Então a representação dele é que ele é imparcial, tá? Na carta original, a ideia é as coisas mudam, as coisas se reciclam, as coisas têm um ciclo, né? Esse ciclo começa e acaba, e esse ciclo ele é imparcial. Nessa carta aqui da morte, ela representa mais a morte em si, tá? Vejam, o que é a morte? A gente sempre pensa, tá, a morte eu vou cessar a minha vida. Mas ela também representa uma transmutação, ela representa uma mudança de estado. O que acontece depois da morte, a gente não sabe. Cada religião, cada espiritualidade tem as suas crenças, correto? Que há uma mudança. Alguns pensam que vão para um lado, outros para o outro. A mitologia nórdica, os deuses nórdicos, tu tem vários lugares para ir. Tu pode ir para o salão de Odin, se tu foi um grande guerreiro. Tu pode ir para o salão de Froia, se tu também foi um grande guerreiro. Ambos dividem, né, as almas levadas pelas valquírias. Elas são apresentadas a Odin e Froia. Cada um vai para um dos grandes salões deles, né? O mais famoso, que é Valhalla. Infelizmente, eu não me lembro do salão de Froia, é o nome mais complicado, tá? Mas também, se tu não é um guerreiro, tu vai para Hel. Só que Hel não é um inferno, né? Hel é simplesmente mais um lugar na vida que tu vai lá continuar vivendo o que tu queria, tá? A morte é exatamente isso. Tu vai morrer, mas tu não sabe o que tu vai acontecer, tá? Tu não tem certeza do que vai acontecer. Vejam, e é algo que, então, representa a carta da morte, algo que tem que acabar, tem que encerrar. Veja, a corda está quase arrebentando. A morte vai lá com a faca, né, com a espada, ou seja, ela é implacável, ela é imparcial, ela vai acabar com isso. Mas para quê? Para que tu possa transmutar. Então representa aqui que todos esses processos, né, são para que tu faça essa passagem. Ela é obrigatória na tua vida. Tu tem que fazer para que tu melhore, para que tu melhore a tua qualidade de vida, para que tu melhore a tua qualidade como ser humano. O problema da morte, o que é que assusta?
o não saber. O que está atrás daquelas portas, né? Sabe, é o velho joguinho aquele da televisão, né? Escolha a porta número 1, a porta número 2, né? Numa tu vai ter uma montanha de dinheiro, na outra tem alguém que vai te matar com um tiro. Coisa desse tipo, tá? Então, veja, tu não sabe. Mesmo aquela porta entreaberta, tu não sabe se aquela luz representa algo bom ou não. Ou as duas podem ser coisas boas, né? Mas uma pode ser melhor que a outra. Uma pode te agradar mais que a outra. Esse é que é o segredo da morte. Todo esse processo é para que tu mude, para que tu renasça, para que o ciclo que tu está vivendo acabe e comece um novo, tá? Então é uma carta muito boa. Só que, como tudo, tem um lado negativo, né? E pelo que está indicando, 10 de espadas, o diabo e o 5 de paus, tem o seu preço. Tu vai ter que pagar o preço do corte, né? Tu vai ter que pagar o preço das coisas serem cortadas, tá? Mas veja, ao mesmo tempo, isso não é bom, isso não é ruim, isso é extremamente bom. 4 de paus, carta da festa, né? Parecido com 3 de copas, só que copas é emoção. Paus são paixões. Então, o começo de uma grande paixão, talvez nesse processo aqui, né? Tu encontre alguém ou uma parceria, um companheiro, uma companheira, alguém na tua vida, né, que vai te trazer um estado de felicidade, um estado de plenitude, um estado de comemoração, né? As paixões bem intensas, tá? O 4 de paus é muito parecido com o 3 de copas, só que o 3 de copas mostra em si a comemoração com os amigos. E aqui é um estado, né, onde tu vai ter uma paixão muito grande, um motivo para festejar. Então veja, apesar de todo o processo, às vezes parecer que tu vai passar por alguns perrengues, né, alguns momentos, né, em que são ruins, como esses 3, na realidade todo esse processo é para que tu atinja esse estado de iluminação, tá? Para que tu atinja esse estado do 4 de paus através de um renascimento. Só que às vezes vai parecer que tu perdeu o controle. Ou seja, lembre-se, quando tu parece que perdeu o controle, é porque os deuses estão tentando te dizer, né? É uma mensagem divina também. A perda do controle é quando nós literalmente estamos sendo influenciados pelo divino. Só que temos que cuidar para que esse divino não seja uma energia semelhante à do diabo. Alguém que nos tire fora do nosso rumo, ok? Eu acho que por hoje é isso, tá? Olha o meu relógio aí, relógio do meu avô, se eu não me engano. Então vejam, isso é a mensagem de hoje. Espero que agrade vocês, que vocês tenham alguma sintonia. Então vejam, uma mensagem coletiva, atemporal, intuitiva. Traduzindo, pegue aquilo que ressoar com vocês, aquilo que vocês verem, pô, isso aqui é um bom conselho, isso aqui está ressoando, está sintonizando com a minha vida, é um bom conselho, então absorva. E o resto joga fora, tá? Não pega aquilo que não é para ti, tá? Mas se tu veio para cá, é porque alguma coisa deve ressoar com a tua vida, ok? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima leitura, ou amanhã, se tudo der certo, né? Uma leitura diária, ou quase diária, né? Tô parecendo o Jô, né? Jô 11h30, né? Ou quase 11h30. Então, que os deuses cuidem de vocês, protejam vocês. Hoje é sexta-feira, né? Então, que vocês tenham um bom final de semana, se vocês verem hoje também. Se não verem, então, uma boa semana, um bom dia de trabalho, um bom dia de descanso, ok? Que os deuses cuidem de vocês, protejam vocês. Até a próxima!